Olá pessoal, faz tempo que já não publicava um vídeo, 2 anos. Mas as coisas agora vão mudar, aconteceu muita coisa entretanto, muitas crenças mudadas. Em breve falarei disso, mas para hoje vamos falar de um livro que se chama Contra o Estado, um manifesto anarcocapitalista. E eu vou fazer pequenos resumos críticos, capítulo a capítulo. Este livro foi escrito por Llewellyn Rockwell e, se não me engano, foi publicado em 2014. O primeiro capítulo é a introdução e chama-se Introdução, porque sou um anarcocapitalista. E aqui o Rockwell basicamente apresenta um argumentário para a sua posição. Não é um argumentário muito desenvolvido, porque lá está, isto é um manifesto, não é um tratado de teoria política, e portanto não só os argumentos contra o anarcocapitalismo como aqueles na sua defesa são sempre bastante superficiais. Na perspectiva de Rockwell, uma porção considerável das pessoas parece ser favorável ao mercado livre, que ele gosta tanto. Porém, tem sempre ressalvas a fazer que incluem o governo ou o Estado como garantidor de segurança. Ou seja, sem governo não há forma de garantir a ordem pacífica entre pessoas que permitiria o desenvolvimento de um tal mercado livre. E aqui, mercado livre para Rockwell significa, cito, a arena de interações voluntárias entre indivíduos. Esta descrição, para mim, parece muito vaga, mesmo levando em conta que sabemos mais ou menos o que ele quer com isto em contexto de mercado. Sendo assim, podemos utilizar as suas referências teóricas para adivinhar o que ele tem em mente quando usa esta expressão. E essa referência teórica dele, muitas vezes citada, é Rothbard. Em poucas palavras, este autor definiria o mercado livre como uma rede de trocas voluntárias em que os indivíduos trocam bens ou serviços para benefício mútuo. E algumas citações podem ser listadas, tiradas do seu ensaio O que é o mercado livre, que justificam esta sumarização. O mercado livre é um termo abreviado para uma série de trocas que têm lugar na sociedade. O comércio ou troca é realizado precisamente porque ambas as partes beneficiam-se. Este mercado é livre porque as escolhas em cada etapa são feitas de forma livre e voluntária. E a concorrência pacífica no mercado entre produtores e fornecedores é um processo profundamente cooperativo em que todos beneficiam. Voltando um bocadinho atrás, ou seja, mais precisamente, se não houver um Estado ou governo para controlar a troca voluntária de bens e serviços entre indivíduos, esta atividade pode degenerar em caos. E aqui provavelmente os amigos do mercado livre, com ressalvas, acham que as pessoas sem controle tomarão decisões e agirão de um modo em que nem todos beneficiarão do mercado. Assim, é preciso uma terceira parte para moderar ou regular as interações dos participantes no mercado. Depois, além deste senão, que, novamente, era a necessidade do Estado para manter a paz entre os participantes no mercado, há também o senão de alguns destes amigos do mercado acharem que deve ser o Estado a produzir certos bens e serviços, como a moeda e as leis. Mas Rockwell não exemplifica bem estes bens e serviços, mas nós podemos especular que seriam coisas como transportes, educação, serviços médicos e produção alimentar. Agora, contra estes nãos dos tais amigos do mercado com ressalvas, Rockwell apresenta alguns factos gerais sobre o mercado e a intervenção do Estado. Primeiro, os monopólios resultam em custos mais elevados e numa diminuição da qualidade do serviço ao longo do tempo, e o Estado muitas vezes monopoliza certas áreas. Por exemplo, em Portugal o Estado controla completamente os transportes ferroviários através da empresa pública Comboios de Portugal
e mais ninguém pode adquirir linhas ou trajetos para oferecer os seus serviços. E é escusado mencionar o quão podre são os serviços ferroviários em Portugal. Segundo, o sistema de preços de mercado livre aloca eficientemente os recursos para satisfazer as preferências dos consumidores ao menor custo de oportunidade. E custo de oportunidade aqui significa o valor da melhor alternativa, opção ou benefício de que se abdica ou sacrifica quando se escolhe entre opções mutuamente exclusivas com recursos limitados. Engloba todos os custos associados, não apenas monetários, e tem por objetivo assegurar uma utilização eficiente dos recursos. E por fim, terceiro, contrariamente a uma empresa, a administração pública não dispõe do feedback de lucros e perdas para orientar as suas decisões. E sem esta medida, as agências governamentais têm muita dificuldade em determinar o quê, quanto e onde e como produzir. E assim as suas escolhas tornam-se arbitrárias, semelhantes ao problema enfrentado pelos conselhos de planeamento socialista. O tal teste de lucros e perdas, mencionado por Rockwell, provavelmente concerne um mecanismo através do qual as empresas avaliam o seu desempenho. Ou seja, se uma empresa tem lucro, isto é, as receitas excedem os custos, isso indica que está a utilizar os recursos de forma eficiente e a satisfazer as exigências dos consumidores. Se tiver prejuízos, ou seja, os custos excedem as receitas, isso sugere ineficiência ou uma inadequação às preferências dos consumidores. Este feedback orienta as empresas na tomada de decisões sobre o que produzir, em que quantidade e como afeta os recursos disponíveis. No entanto, como foi dito, as agências governamentais, na ausência deste feedback orientado para o mercado, podem ter dificuldade em tomar decisões de alocação eficientes. E é assim porque não são essas agências que estão no terreno a lidar com os consumidores e com os recursos materiais e humanos necessários para produzir um bem ou serviço. Estes três pontos, estas três respostas às objeções apresentadas, podem ser sumarizados por Rockwell, cito, por outras palavras, quando se trata de aprovisionamento de qualquer coisa pelo governo, temos boas razões para esperar má qualidade, preços elevados e uma alocação arbitrária e esbanjadora de recursos. Agora, estes três alegados factos gerais respondem devidamente ao segundo conjunto de senãos dos amigos do mercado com ressalvas. Mas não diz nada sobre o senão da necessidade do Estado para manter a paz entre os participantes no mercado. Mas a resposta contra este senão vem logo de seguida. Em 7 pontos. O governo faz dinheiro tirando-o às pessoas pacíficas através da força. O governo quer que pensemos que existem dois conjuntos de regras. Um para as pessoas normais, que diz para não magoar ou roubar os outros, e outro para o governo, que lhe permite magoar e tirar dinheiro das pessoas. As escolas controladas pelo governo fazem-nos acreditar que não há problema em o governo tirar-nos o dinheiro, mas quando trocamos coisas voluntariamente já não é assim tão bom. O governo é maioritariamente influenciado por grupos de interesses especiais que querem benefícios especiais, enquanto as empresas só podem ter sucesso se fizerem as pessoas normais felizes. Os grupos de interesses especiais têm frequentemente mais influência nas decisões do governo do que as pessoas comuns que querem que o governo gaste menos, mas essas pessoas normais normalmente só querem uma pequena redução nas despesas do governo. Portanto, não é uma exigência muito grande. Nos Estados Unidos, e é óbvio que o argumentário de Rockwell é um bocado estadunidense-cêntrico, o sistema jurídico do governo tem vindo a tomar decisões estranhas há mais de 200 anos, muitas vezes não seguindo as ideias originais dos fundadores do país, mas acho que esta acusação pode ser feita noutros lugares, nomeadamente aqui. E por fim, os governos encorajam os seus cidadãos a serem patriotas, o que pode fazer com que as pessoas sintam que é errado resistir quando o governo lhes tira o dinheiro ou faz coisas com que não concordam. Portanto, em menos palavras, o governo financia-se através da força, criando um peso e duas medidas de comportamento. A educação controlada pelo Estado normaliza esta situação, favorecendo as ações governamentais em detrimento das trocas voluntárias. Os interesses especiais orientam frequentemente as decisões do governo, sobrepondo-se à participação do público. As interpretações legais podem desviar-se da intenção original
e o patriotismo pode impedir resistência às ações do governo, apesar do seu impacto nos cidadãos. Portanto, tal como um amigo ou parceiro manipulador, o governo utiliza táticas coercivas para manter o controle. Cria 2 pesos e 2 medidas, normaliza as suas ações facciosas, dá prioridade a interesses especiais, distorce interpretações de leis e até manipula o patriotismo para dissuadir a dissidência, sem ter em conta o impacto nos cidadãos. Ou seja, se os amigos do mercado com ressalvas têm receio do que os participantes podem decidir e fazer uns aos outros, mais medo deveriam ter do que as pessoas podem fazer uma vez na posse do poder estatal. No final, são sempre pessoas. O Estado não é uma entidade divina, ou abstrata, ou celestial, imune aos defeitos da ação humana que também pode surgir no mercado. A diferença é que no mercado, esses defeitos têm mais freios e contrapesos do que no Estado. Esta é a opinião de Rockwell e qualquer anarcocapitalista. Agora, especificamente sobre as leis, Rockwell serve-se de uma analogia para descredibilizar opiniões excessivamente favoráveis ao papel do Estado na sua proteção e excessivamente céticas à possibilidade do setor privado assumir esse papel. Através dessa analogia, ele sugere que, se o governo historicamente tivesse o monopólio da produção de lâmpadas, as pessoas poderiam duvidar da capacidade do setor privado de produzi-las eficazmente. Da mesma forma, algumas pessoas podem assumir que só o Estado é capaz de criar leis de forma eficaz, sem considerar a possibilidade do setor privado desempenhar esse papel. Ou seja, com isto ele quer mostrar que estas opiniões estão enviesadas e que são resultado de uma qualquer heurística. Por exemplo, a heurística da disponibilidade, em que as pessoas tendem a confiar em informação prontamente disponível e são muitas vezes influenciadas pela frequência ou destaque de eventos na sua memória, ou ainda, também, por exemplo, a heurística do status quo, em que as pessoas tendem a preferir que as coisas permaneçam como estão, devido à familiaridade e ao conforto associados ao estado atual, mesmo que outras opções possam ser mais benéficas. Mas Rockwell não só argumenta contra estas opiniões, mostrando que foram obtidas por meios deficientes, mostra também que os factos as contradizem. Ele destaca que a história tem vários exemplos de sistemas legais privados que funcionaram eficazmente em diversas sociedades, mostrando com isto que a produção de leis não é inerentemente ligada ao Estado e assim refuta a crença na necessidade do monopólio estatal na produção das leis. Refere também, dando um pouco mais detalhe à sua alegação muito geral, que a centralização do poder legal nas mãos do rei surgiu não por um desejo abstrato de estabelecer ordem, que já existia, mas como uma forma de cobrar taxas sempre que casos fossem julgados nos tribunais reais. E a meu ver, esta parte devia estar muito melhor fundamentada com exemplos, mas como disse no início, isto é um manifesto político, não é um tratado teórico anarcocapitalista, de modo que o acrescento destes exemplos seria apenas opcional e não uma necessidade. Depois desta parte sobre a exclusiva competência do Estado para produzir leis, Rockwell volta aos argumentos que visam mostrar que o Estado não é de todo a entidade celestial imune a imperfeições humanas nocivas. Começa por referenciar novamente o Murray Rothbard, que, influenciado por Franz Oppenheimer, distingue 2 vias para a riqueza. A via económica, que envolve trocas voluntárias e criação de valor para os outros, e a via política, que implica tirar aos outros sem reciprocidade. Na visão rothbardiana, o Estado não é um provedor benevolente de bens públicos, mas uma entidade parasitária que se sustenta através da coerção, detendo o monopólio da força num território. Extrai rendimentos através da compulsão e regula e dita a vida dos seus súbditos. O Estado nascido da conquista e da exploração contrasta assim com o mercado livre, que o precede e se baseia na troca voluntária. Portanto, até aqui, o argumento de resposta que Rockwell está a fazer aos amigos do mercado livre, mas com ressalvas, é de que o Estado é incompetente, controlador, prepotente e parasitário e, portanto, se as pessoas têm algum ceticismo relativamente ao funcionamento completamente livre do mercado livre, introduzir o Estado para controlar esse mercado não seria de toda a melhor opção para o manter são. Portanto, não há boas razões para nós, como cidadãos,
nos mantermos agarrados a esta organização de pessoas que não visam o benefício de mais ninguém para além do seu. E por fim, com base nestes alegados factos apresentados até aqui, Rockwell argumenta pelas vantagens argumentativas do anarcocapitalismo face ao minarquismo. Ele questiona se não só a limitação do governo é possível, mas se é sequer desejável. Porque a história mostra que o governo raramente permanece limitado, porque tem vários incentivos para expandir o seu poder. E a confiança no público para manter o governo limitado é, como tal, também questionável. Por outro lado, o anarcocapitalismo evita argumentos complicados sobre políticas específicas, ao contrário do minarquismo. Os minarquistas têm de se esforçar para convencer o público de que, ainda que o Estado tenha e deva ter poder para redistribuir a riqueza e financiar projetos populares, não o deve fazer constantemente. E têm também de abordar meticulosamente os problemas de cada intervenção estatal e enfrentar frequentemente a oposição de grupos influentes. Em contrapartida, o anarcocapitalismo assenta em princípios morais básicos e amplamente aceitos, como não prejudicar pessoas inocentes e não roubar. Todas as nossas crenças derivam destas ideias simples, eliminando a necessidade de um estudo extenso em economia, história e filosofia política. E é assim que é assim que é mais fácil argumentar pelo anarcocapitalismo por comparação com o minarquismo, que é uma posição mais moderada. Portanto, chegados ao fim, vamos recapitular os pontos altos do argumentário de Rockwell sobre porque ele é um anarcocapitalista. Ele é um anarcocapitalista porque acredita que o mercado livre, caracterizado por trocas voluntárias entre indivíduos, é o caminho mais eficaz para a coordenação económica e rejeita a ideia de que o Estado é necessário para garantir a ordem e segurança no mercado. Porque argumenta que a intervenção do Estado frequentemente leva a problemas, como monopólios estatais, que resultam em preços elevados e baixa qualidade de serviços, e destaca a eficiência do mercado livre na alocação de recursos e compara isso com a arbitrariedade frequentemente associada às decisões do governo. Rockwell critica também o Estado pelo seu financiamento por meio da coerção, tirando dinheiro das pessoas por meio da força. Argumenta que o governo muitas vezes segue regras diferentes das que impõe aos cidadãos e que é influenciado por grupos de interesses especiais. Desafia também a noção de que apenas o Estado pode produzir leis de forma eficaz e cita exemplos históricos de sistemas legais privados que funcionaram com sucesso em diferentes sociedades, sugerindo que a produção de leis não é inerentemente ligada ao Estado. E por fim, ele opta pelo anarcocapitalismo face ao minarquismo, isto é, a ideia de um governo mínimo, argumentando que o governo raramente permanece limitado e tem incentivos para expandir o seu poder. E afirma que o anarcocapitalismo é mais simples porque se baseia apenas em princípios morais básicos, como não prejudicar pessoas inocentes e não roubar. Por hoje é tudo. Eventualmente voltarei a este tópico do anarcocapitalismo e especificamente ao livro do Rockwell, mas entretanto vou passear por alguns tópicos diferentes e depois voltarei aqui.